momento, Senhor, reunião desse silêncio tão maravilhoso. Procuramos levantar o nosso pensamento a Deus, nos entregamos totalmente a Ele, para que nós possamos ouvir os ensinamentos que o nosso irmão vai repassar com amor e com carinho. Na certeza da presença do nosso divino amado Mestre Jesus, temos a oportunidade de aprender mais um pouco dos teus ensinamentos. Assim seja. Passo a palavra ao nosso irmão Silvio. Glória ao Senhor Jesus, com muito carinho, que agradecemos antecipadamente a presença querida dos instrutores espirituais dessa casa de oração do trabalho, te pedindo, te rogando ao Senhor, que possa o nosso irmão que vai usar da palavra possa ser assistido, como sempre, pelo seu bispo. O encontro com Jesus, nas estruturas mais profundas do seu pensamento, iluminando nossa consciência e formando em nós uma estrutura, uma cultura de amor para a mudança dos nossos níveis de consciência. No início do nosso estudo, agradecemos do fundo do coração a assistência dos queridos amigos espirituais que nos inspira a todos para o encontro com Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Quero conversar com vocês com relação ao nosso tempo. O nosso programa era de 8h45 às 12 horas. Ou seja, nós estamos 35 minutos após o nosso espaço de tempo programado. Eu quero saber se posso ir até 12h30 para recuperar esse tempo. Posso? Vamos fazer um breve intervalo por volta de 11h15. E a gente tem 15 minutos de intervalo e voltamos às 11h30. Tá certo? Certo assim? Então, sem perda de tempo, vamos buscar essa proposta. Gisele me ajudou quando fizemos junto em 2004 esse trabalho. De lá para cá, com certeza, outros materiais se apresentaram, particularmente da obra Evolução em 2 Mundos, uma das mais brilhantes obras que o planeta Terra já teve a felicidade de receber, na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Aquele momento em que o querido Valdo também participava dessa proposta de refazer, de reestruturar o cristianismo na Terra. Vamos, pois, meu querido amigo, iniciar o nosso trabalho. No futuro, as escolas da Terra há de ter educadores que tenham essa formação, porque aí está a base de tudo do universo, não é da Terra, é do universo. Nós logo mais estaremos voltando ao mundo espiritual, e se aqui essa estrutura é de fundamental importância, quando nós sairmos dessa prisão orgânica, isso aí é fundamental. E apesar de toda a evolução tecnológica, apesar de todo esse progresso que a ciência fez, deixando-nos na estrutura de tecnológicos, ainda não há uma consciência do que aí está. E eu considero fundamental, mas fundamental demais, saber disso aqui. Porque saúde ou doença, felicidade ou infelicidade, está fundamentalmente nessa estrutura. E é preciso reprogramar a mente como proposta de saúde. Por mais repetitivo que possa parecer ser, é fundamental ter essa construção para definitivamente nós termos uma educação para a energia, porque é a energia que organiza a estrutura biológica. E aí está o pensamento de Joana de Ângeles, nossa educadora, na construção do pensamento. Diz ela:
O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito agente da vida, nos intricados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e a forma que reveste o conteúdo de que se faz portadora. Como resultado, conclui-se que o espírito e não o corpo é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos seus pensamentos que elabora a que se entrega. Isso é fundamental. As nossas crianças, os espíritos velhos reencarnados em forma de corpo infantil, no futuro, na pedagogia do amor que se apresentará na Terra, numa pedagogia de educação, vão desde a infância começar a saber disso. Eu quero com isso dizer que no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda com os educadores da humanidade a importância do Espiritismo para o progresso, eles dizem destruição do materialismo. E isso aqui é fundamental nessa construção. Com isso aqui eu posso dizer que não preciso de um corpo para pensar. Eu não preciso de um corpo para existir. Eu existia antes do corpo e continuarei existindo após a desorganização celular do corpo. Só há vida. É impossível morrer. Pergunta aí fora na sociedade se ela sabe disso. Não tem noção. A sociedade da Terra é formada na estrutura emocional pela predominância da matéria sobre o espírito. Ignorância, orgulho e egoísmo, propensão ao mal, tendo de Deus apenas a intuição. Livro dos Espíritos, textualmente, questão 101 da obra base da doutrina dos Espíritos. Isso é fundamental para a revolução que o cristianismo vem propor à luz da doutrina dos Espíritos na Terra. Destruir o materialismo e criar e apresentar e propor uma pedagogia que realmente eduque, uma educação para a formação de um homem de bem. A educação que aí está presente, a instrução, forma intelectuais. Só a educação forma homens de bem. Isso precisa ser compreendido, pesquisado, trabalhado. O Dr. Stanislav Grof, o psicólogo transpessoal, um dos pilares da psicologia moderna, Dr. Grof, no seu livro Psicologia do Futuro, tem um capítulo também para questionar os seus pares, a ciência, com relação ao mito do pensamento. Porque ninguém no mundo prova que o cérebro pensa. Ninguém. Em laboratório, demonstrar que o cérebro pensa, não há essa possibilidade. Se ele nega a existência do espírito, eu questiono também que ele demonstre em laboratório que o cérebro pensa. Estamos em empate, 0 a 0. O mito tem que ser diluído. Só há vida. É impossível matar-se. Numa sociedade onde nós temos milhões de suicídios por dia na Terra, essa construção é fundamental. Aí está a base da cultura e da sociedade noéticos, que é a sociedade que vai se instalar na Terra. A presente sociedade é tecnológicos e a sociedade do futuro será noéticos. Quem diz isso é Joana de Ângeles, nossa educadora, e uma das suas obras de psicologia. Então, fundamental. Ok, meu filho? Interessado em decifrar os enigmas do pensamento humano, Allan Kardec indagou aos benfeitores e guias da humanidade, conforme se lê em O Livro dos Espíritos, na questão 621.
onde está escrita a lei de Deus? E os educadores responderam: na consciência. A consciência é o estágio elevado que deves adquirir a fim de seguires no rumo da angelitude. Imagine a importância de termos salas de aula na Terra para estudar a evolução da consciência. Pode ficar certo. Pode ser que nessa encarnação ainda não tenhamos a felicidade de ver isso difundido de maneira geral. Mas o que nós estamos interessados hoje aqui em pesquisar será matéria escolar, com o nome de espiritualidade e a ciência que você quiser. Medicina e espiritualidade, engenharia e espiritualidade, psicologia e espiritualidade, medicina e espiritualidade, seja o título que você colocar no curso acadêmico, ele só se completará quando ele estiver inserido nas suas estruturas espiritualidades. Vai acontecer. Primeiros raios surgem no horizonte, onde nós estamos vendo abrirem-se as portas acadêmicas para receber a doutrina de Jesus. Eu aqui em Recife já tenho felicidade de ir a algumas escolas para trabalhar essa proposta, para falar dessa proposta de espiritualidade em sala de aula. Eu não estou falando de religião dogmáticas, fechadas em salvações. Isso um dia vai deixar de existir na Terra. Nós teremos então só uma cultura onde todos irmanados nessa consciência, livres dos preconceitos, de crenças, dogmas, etc., educando o homem para amar-se, amar ao próximo e amar a Deus. Isso vai acontecer. Por isso alguns locais, associações estão abrindo as portas para ouvir falar de energia, de consciência. Esse mês eu estive aqui no Memorial de Medicina, fazendo uma aula, dando esse material, passando esse material lá no Memorial para professores, psicólogos, médicos e pacientes com câncer, um trabalho que lá é realizado. O Hospital das Clínicas aqui da UFPE está sempre de portas abertas para trabalhar esse material. Secretaria da Fazenda, junto com o pessoal lá do sindicato, esse material, pelo mundo afora, em todo esse Nordeste. Está chegando a hora de um só rebanho, de um só pastor. Nem que, possivelmente, a gente não vai ver isso colocado ainda nessa encarnação, mas voltaremos para dar continuidade a todos nós. Ok, querido? A aquisição da consciência. O momento da conscientização, isto é, o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o porto elevado da condição de ser humano. Isso é uma viagem no tempo. Desde os momentos iniciais, na infância do espírito, na simplicidade e na ignorância, como resultado do pensamento de Deus, depois que o hausto corpuscular de Deus, fluido cósmico universal, transita nos reinos mineral, vegetal, animal e recebe o psiquismo divino no nominal, essa consciência está se instalando nas experiências dos reinos inferiores até chegar à estrutura que nós não sabemos quando se dá, da criação do Espírito. E a partir daí, toda uma viagem para o reino dos céus. Ok, meu filho? Efeito natural do processo evolutivo. Essa conquista te permitirá avaliar valores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Essa consciência não é de natureza intelectual,
atividade dos mecanismos cerebrais. É elementar. Encontramos lá em pessoas incultas intelectualmente e ausentes em outras portadoras de conhecimentos acadêmicos. Nós estamos aqui trabalhando o inconsciente de todos nós, porque a nossa cultura não sabe disso. Nós trazemos no processo de formação intelectual uma anulação disso aqui, como se o espírito tivesse nascido apenas e tão somente no momento da concepção e ao desencarnar terminou o seu ciclo de evolução, porque é essa a cultura religiosa presente no cristianismo romano e nos seus derivados de cristianismo, porque o cristianismo não ensina isso. E quando eu falo cristianismo, é o que vigora, é o que está presente, é o que foi elaborado, é o que foi teologicamente preparado pelo homem, por nós, na formação religiosa que trazemos no passado e no presente. Para essa cultura, nada disso existiu. O que é uma pena. Paciência. Só os próximos séculos e séculos e séculos para refazermos essa cultura e trazer um cristianismo reencarnacionista, que só existe na visão espírita. O único segmento cristão reencarnacionista é o espiritismo. Paciência. Só os séculos para trabalharmos essa construção, esse processo de evolução, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. É um choque com a cultura dominante. E isso não pode ser crença, uma vez que o espiritismo não trabalha com crenças. Há de ser processo de pesquisa, processo de investigação, elaboração dessa busca, laboratório, para que nós possamos então ter no futuro uma cultura cristã nos moldes do cristianismo com Jesus. E os senhores, a nobre sociedade que aqui está, vão receber o impacto de levar à sociedade amorosamente essa proposta. Isso vai acontecer um dia e nós estamos dando caminhadas. Já há uma energia de simpatizantes, crentes de outras religiões, na proposta reencarnacionista contida nos evangelhos. Pegue a obra Reencarnação na Bíblia, do professor Hermínio Corrêa de Miranda, para você fazer uma pesquisa na visão espírita da reencarnação nos evangelhos, na pesquisa do professor Hermínio Corrêa de Miranda. O cérebro e o espírito, a mente e o corpo, a relação energia celular, a descoberta de que célula pensa, a descoberta que célula tem consciência, a descoberta que o sistema nervoso comunica-se com o sistema imunológico, as células de um com o outro falam. Isso é material para nós aqui na Terra novo, mas para os espíritos aqui na região onde André Luiz aprendia em 1958, eles estão estudando lá o que nós estaremos estudando nessa manhã aqui. André Luiz, em 1958, tem aula sobre o que nós estaremos estudando aqui pela manhã. Daqui a pouco a gente chega lá. Em uma análise superficial sobre o cérebro humano atual, descobre-se a grandeza da fatalidade biológica no desenvolvimento das formas constitutivas do corpo e de suas funções, organizando os equipamentos hábeis para facultar a angelitude que está destinado ao ser. Todo esse programa é dirigido por Jesus. A ele foi dado a majestosa missão
por Deus de acompanhar a evolução do planeta Terra. Imagine quanto Jesus não tem no universo. O que para nós às vezes é até chocante. Outro Jesus, mas é claro, é elementar. Todos nós um dia também seremos na mesma estrutura de Jesus, não pode ser diferente. A evolução vai levar todos nós a espíritos puros um dia. É elementar. Elementar essa construção. Eu quando trabalhava no Grupo Bom Preço, tinha uma moça que trabalhava comigo, ela dizia: Lourenço, tu é maluco, eu igual Jesus. Eu digo: é porque não lhe foi ensinado Jesus como homem, lhe foi ensinado Jesus como Deus. E Deus, Jesus nunca foi, nem nunca será Filho de Deus, como eu e vós me seis, e um dia todos nós também seremos espíritos superiores. Essa construção tem a organização, a direção, o acompanhamento dos espíritos superiores. Ok, meu filho? Na intimidade dos oceanos, há mais de 500 bilhão de anos, podemos encontrar seres de forma tubular que se alimentavam de nutrientes que as atravessavam e eram assimilados como mantenedores da vida. Aí foi o laboratório do início da evolução humana oceânica. Dessas estruturas simples, em nosso aparelho digestivo, hoje, encontramos um símile representativo da nossa história passada, de quando aquela expressão de vida esteve em desenvolvimento na intimidade das águas abissais. Laboratório de experiências evolutivas, orientado e dirigido por Jesus, criado por Deus, através do fluido cósmico universal, alço corpuscular de Deus, onde tudo é a matéria-prima de tudo. Tudo. A estrutura do universo, e aí no universo vai além da nossa estrutura de saber, nasce do alço corpuscular de Deus, e aí foi o laboratório de experiência. E hoje ainda, na nossa estrutura orgânica, no aparelho digestivo, há um símile dessa estrutura de 1,5 bilhão de anos atrás. Vamos lá, querido. Aí está Paul MacLean, cientista. O seu livro você pode encontrar nas livrarias do Grande Recife, Os Três Cérebros. Diz assim: a constituição mais primária do cérebro, que é formada da sua parte posterior, pela medula espinhal e pelo mesencéfalo, poderia ser aceito como a sua base ou seu chassi neurológico, conforme assim o denominou, que serviria de sustentação aos elementos que se aglutinaram sobre esse conjunto primário para a formação do encéfalo contemporâneo. Nós estamos agora estudando a evolução daquele princípio na formação até o momento em que o homem apresenta-se na Terra. Quando ele se apresenta, esse chassi neurológico só tem uma estrutura. Hoje são 3, mas lá naqueles milhões e milhões de anos atrás, ele tinha apenas a estrutura do chassi reptiliano, que é o que nós vamos ver um pouco atrás. Isso é ciência, viu? Isso é aceito nas estruturas da ciência, na paleontologia, nos estudos da construção desse chassi neurológico. Assim sendo, o cérebro seria triuno. Em sua tríplice constituição, cada um se equilibraria sobre a outra, definindo-se na sua morfologia como contemporânea. Estrutura do arquipalho, cérebro réptil. Paleopalho ou sistema límbico. E neopalho ou neocórtex. O primeiro seria denominado réptil. O homem da caverna, o homem lá atrás. Devido ao estágio evolutivo
do Senhor organizador do cérebro, a organização física só permitia essa estrutura, a área reptiliana, responsável pelo comportamento agressivo, herança do primarismo animal, os rituais existentes, a noção de espaço territorial, a formação do grupo social e sua hierarquia estando presente nos primeiros répteis. Nós ainda temos essa estrutura no cérebro de hoje, no processo de evolução. Estamos caminhando pela evolução para a futura eliminação desse chassi, dessa base. Mas isso vai levar ainda milhões de anos. O processo de evolução dá-se naturalmente, lentamente, e só teremos melhores estruturas orgânicas quando o organizador estiver mais evoluído, que é o espírito. Os corpos do futuro, e quando eu falo em futuro, é um futuro bem distante a chegar, os corpos do futuro serão diferentes na estrutura cerebral do chassi neurológico dos tempos de hoje. Essa estrutura presente no réptil, a estrutura de agressividade, consciência, formação de grupo, etc, etc, presente nos animais e ainda presente no corpo nosso, que ainda está muito para o começo do que para a sua finalidade superior. Nós estamos ainda muito para a estrutura animal do que para a estrutura superior. Vamos à evolução. Dá-se então milhões de anos, e milhões, e coloque milhões e milhões, e nasce, começa a se formar, porque o organizador biológico, o perispírito, sofreu alterações para melhor, e isso fez o surgimento do cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária, que não existia quando a base era só reptiliana, responsável por grande parte das emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos, do sentimento, de compaixão e de piedade, manutenção de grupo social e organização gregária. Quando pelas desestruturas emocionais, pelo enlouquecer da consciência, se é que posso me expressar assim, você começa a ter desordem nessas estruturas e afeta profundamente a área do afeto, a área dos sentimentos, a área da compaixão. São casos de patologias. Nas estruturas patológicas, o ser mata o outro e não tem nenhum sentido para ele nada do que fez. Agride o outro e não sente compaixão, não sente afeto, não sente ternura, não sente carinho, não sente nada. Absolutamente nada. A ausência de educação faz isso. O Dr. Augusto Jorge Cury, no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, trata dessa patologia, ele que é psiquiatra, psicólogo, a patologia que leva um jovem de formação intelectual, candidato ao universo acadêmico de advogado, de bater, espancar, humilhar, maltratar uma pessoa que ele considera fora da sua classe social, e não guarda com isso nenhum sentimento de nada. O que fez isso nele foi falta de educação. Não é educação familiar especificamente, não. Educação no sentido de despertar em si o Deus interno, que gera uma patologia. Essa área foi atingida e por isso ele não sente a dor do outro. Tem isso? A evolução dá-se e de 1 milhão de anos para cá evoluiu o princípio inteligente e o neocórtex está em formação. Ainda não está, está em formação. Encarregado das funções nobres do ser, como inteligência, raciocínio, discernimento, linguagem, percepção de tudo quanto ocorre à volta, administração da visão. Esse último seria o mais recente, resulta da conquista da consciência há apenas algumas dezenas de milhões de anos.
tendo havido um desenvolvimento mais rápido do que os outros, que oscilam entre 250 milhões a 150 milhões de anos. Todo o material que eu estou apresentando aqui está no Livro dos Espíritos e nas 12 obras de Joana de Ângeles da série psicológica. Da obra Jesus, da obra O Homem Integral, a obra Triunfo Pessoal. 12 livros da série. Ela traz Paul MacLean, o pesquisador, junto com outro médico, prêmio Nobel de Medicina, e apresenta no seu último livro. E esse material aqui está no livro Triunfo Pessoal, o último livro da série psicológica. Para nós conhecermos um pouco a majestosa máquina que está emprestada a nós, o corpo. Você, no corpo, passando a ter uma reverência e respeito ao corpo, que exigiu esses milhões de anos de evolução, orientado pelos construtores espirituais, responsável pelo progresso da humanidade no planeta Terra. Daqui a pouco a gente vai ver em Evolução em Dois Mundos aonde isso é feito e por quem é feito esse material. É por isso que, saindo da ignorância, o ser, o espírito, tem uma reverência à vida. Jamais passará pela sua mente destruir o corpo, porque ele sabe o que representa para ele um instrumento majestoso que ele usa no seu processo na Terra de transitoriedade pela Terra. Uma revolução na maneira de pensar. É uma revolução cultural. Mas isso não pode ser crença, nem fé na estrutura de fé sem razão. A fé só será inabalável quando estiver frente a frente à razão em todas as épocas da humanidade, ensinou o Senhor, professor Hipólito de Leon, Denizar de Vaio, o Senhor Allan Kardec. É por isso que a fé na construção espírita é na rocha do conhecimento, inabalável. Forme-se assim e estará em paz, estará em saúde, estará pleno, será líder das suas emoções, líder dos seus pensamentos. Isso não devia estar nas escolas? Mas é claro, é elementar. Vai procurar para saber quem sabe? Tem essa cultura? Ninguém, não tem. A cultura de preparação intelectual, formando-nos, levando-nos majestosamente ao conhecimento no intelecto, mas deixando-nos analfabetos como humanos, emocionalmente. E os analfabetos emocionalmente vivem em crise permanente e não tem reza que resolva. Analfabetismo emocional é cruel, leva à depressão, leva a todo tipo de desordem que a gente possa imaginar. Leva a um egoísmo brutal, como está no Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina dos Espíritos. Por isso que o sonho nosso, e um sonho de um é um sonho, mas quando nos juntamos, como dizia John Lennon, né, nós seremos uma realidade. Por isso hoje pela manhã, e nos tantos dias que os senhores estão nesse educandário, nós estamos preparando, organizando uma coletividade que aprende a sonhar. Nunca desista dos seus sonhos. Augusto escreveu um livro com esse título majestoso, quando ele traz lá na sua obra Abraham Lincoln, quando ele traz a sua própria experiência, Martin Luther King e tantos outros. Por isso que eu vejo na sociedade espírita esses homens incorporados no psiquismo de todos nós, a iniciar-se por Jesus, modelo e guia que está conosco na nossa
programação de saúde mental. Isso aqui é um processo de saúde mental. Porque saindo da ignorância, construindo esses valores, você terá vida em abundância. Os 3 cérebros. Aí está a representação gráfica para a gente ter uma noção, né? Foi nesse período que se separou discretamente uma organização cerebral da outra. Esse período de evolução, dando surgimento aos pródromos, princípios, e se instalando a consciência. Cérebro réptil, cérebro límbico, neocórtex. Ainda a presença da agressividade, a área das emoções, que você é fundamentalmente um feixe de emoções. Você é energia. Quando eu olho para o homem, eu não vejo mais corpo. Eu vejo ser o sangue. Quando eu olho para a terra, não vejo mais a terra. A terra, a mãe terra, é vida. O planeta pulsa em energia. O planeta que um dia, com o esfriamento do sol, vai deixar de existir. Mas Deus continua criando sempre, inclusive no instante que nós estamos aqui. Mundos desaparecem, mundos nascem. No psiquismo, na criação de Deus. E quando falamos em Deus, nós só temos a intuição e mais nada. E Deus está lá no livro dos Espíritos, questão 101. De Deus o homem tem a intuição, mas não tem sentido para compreender a Deus. Fácil de entender se fizermos um paralelo com um ser que nasça com deficiência visual. Falta-lhe o sentido da visão. E sem o sentido da visão, ele não pode definir as cores. O que é verde, preto, branco, amarelo, azul, para aquele que é deficiente visual. Ele não sabe. Assim somos nós com relação a Deus. Temos só a intuição de Deus. Nenhuma novidade. Há 12 mil anos atrás, quando Jesus esteve na terra, ele ensinou: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Puros. Nós somos espíritos de terceira ordem. Então, é uma longa jornada para a compreensão. Lindo esse processo, majestosa elaboração dos espíritos. Ok, vamos lá. A consciência do ser humano espraia-se por todo o seu organismo, através das variadas expressões de capacidade vibratória dos elementos que o constituem. Desse modo, operando em conjunta, em harmonia conjunta, cada célula é portadora de pródromos de consciência individual, cujas tecelagens delicadas se imprimem às necessidades evolutivas do ser humano. Majestoso essa construção. Vamos lá, porque aí a gente vai aprofundar ela agora. Trabalhadas pelos comandos automáticos do perispírito. Sociedade espírita. Amai-vos, instruí-vos. Espírito, verdade na codificação. Nós precisamos dedicar com muito carinho um estudo especificamente para o perispírito. Fundamental dessa consciência nova que se instala em nós, saber o que é que Joana de Ângeles está dizendo quando ela está falando dos automáticos, das estruturas, dos comandos automáticos do perispírito, que possui células, como você, no organismo, é formado pelas células. O perispírito também, que Joana de Ângeles chama de células psi, que conversam com a consciência das células biológicas,
que está ligada molécula a molécula, célula a célula, já que ele recebeu pelo comando maior do Espírito as ordens para organizar nos departamentos necessários as células. É impossível ser feliz sem esses conhecimentos. Impossível. Porque nós vamos permanecer na estrutura da ignorância e é impossível ser feliz na ignorância. Na ciência. É assim. Ou a gente toma essa consciência da responsabilidade e vê o Espiritismo com essa dimensão, ou a gente vai simplesmente visitar centro de uma pasta água frutificada, desobsedar e voltar para o irmão. Essa é a verdade. A gente não pode fugir disso. Não é a negação dessa terapia, absolutamente. Mas essa terapia é emergencial. Ela vai exigir, como diz Joana diz assim: o amor exige a iluminação de quem o pratica, para amar. Sair do nível de amor infantil, que é o nosso, para o nível de amor juvenil, e aí ela vai fazer uma escala de amor no livro Amor Imbatível Amor. Majestosa, uma das 12 obras da série psicológica. Perispírito. Você já tem muito material. Na codificação você tem todo o material sobre o perispírito. E na obra de José Jorge, a obra que eu gosto muito, Antologia do Perispírito. Tem a obra de Zalmino Zimmermann também, e algumas outras. Na obra Antologia eu gosto muito, porque para ajudar a quem quer estudar, José Jorge pesquisou e colocou tudo que tem de perispírito na codificação já prontinho para você. Pegou os 16 volumes da obra de André Luiz e colocou tudo que tem perispírito na obra, lá página por página. Pegou as obras de Leon Denis, fez a mesma coisa. Pegou o material de Camille Flammarion, tem alguma coisa, pegou todo esse material até o momento em que ele trabalhou a obra e colocou pronto para nós. Então Joana disse: trabalhadas pelos comandos automáticos do perispírito, elas resultam da condensação de ondas específicas que conduzem os conteúdos morais encarregados de produzirem os órgãos e os diversos mecanismos constitutivos do indivíduo. Veja que coisa majestosa esse corpo, esse modelo, essa energia sob o comando do Espírito. Olha o que é que ele realiza na relação com o corpo e que recebe a informação, armazena todos os atos da evolução. Todos. Hoje, na era da computação, é fácil da gente entender isso. Devido ao majestoso avanço tecnológico, e você pega um pendrive, né? Pequenininho desse tamanho, você armazena ali. Majestosa informação. O perispírito faz isso. Sempre fez. Pergunta quem é que sabe aí na sociedade disso. Raros. Raríssimos. Allan Kardec faz também um estudo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o seu laboratório de pesquisa. Eu disse, eu acho que isso na última vez que estive aqui, e que está à nossa disposição de estudantes. 12 volumes da Revista Espírita para a gente estudar. O Espiritismo exige estudo, como ciência. Exige estudo. É o que, para a felicidade nossa, está se despertando, né? Quantos congressos, quantos seminários, a assiduidade permanente dos senhores aqui. Os senhores não vêm aqui uma vez na vida para tomar um passe e ir para casa feliz. Estão em busca realmente de saúde, estão em busca da paz, da harmonia. Por isso os senhores têm um programa educativo e a instituição tem uma pedagogia do afeto, uma pedagogia que nos lança nesse nível de consciência. A célula é, portanto, em si mesma a materialização do molde energético elaborado pelo modelo organizador biológico. Quando eu fiz esse estudo,
Fazia muitos anos que eu tinha lido Evolução em Dois Mundos e nem me lembrava, porque fica 1% de uma obra quando a gente lê. Praticamente não fica mais. Mas de repente, com o propósito de buscar conhecimento, eu digo, eu vou estudar de novo André Luiz, vou reler. Aí, meu filho, quando cheguei em Evolução em Dois Mundos, tem aqui estrutura mental das células. 1958. Estrutura mental das células. É isso aqui que a gente está vendo aqui agora. Diz André Luiz: é importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados na esfera que nos é própria, estudamos presentemente, 1958, estudamos presentemente a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos em aprendizado superior, com mais amplitude de conhecimento acerca de energias que nos integram e clima de manifestação, todos eles de origem mental. Foi por isso que eu comecei o seminário com relação ao pensamento. Todos de origem mental. E todos entretecidos na essência da matéria-prima ou hausto corpuscular de Deus. Mais na frente, ele diz assim: células e corpo espiritual, motores elétricos microscópicos, é assim que ele chama as células, que o ignorante quer destruir com uma bala, com veneno. Impossível. Essas estruturas elétricas microscópicas no universo do corpo perispiritual nunca mais vai deixar de existir. O destino dessa estrutura é ser espírito puro, nem que leve 1 trilhão de anos, sem problema. Não existe tempo. Você acredita que não existe tempo? Ou ao menos o tempo não existe como você pensa que o tempo é tempo. Tempo de hora, minuto, segundo, dias, meses, anos é criação humana, para a gente poder localizar, se entender, dividir, etc. É outro assunto de profunda complexidade e que quanto mais você estuda, menos você sabe. É o tempo. Mas se quisermos trabalhar um pouquinho os neurônios, pegue a obra A Memória e o Tempo, do professor Hermínio Corrêa de Miranda, uma das mais brilhantes mentes, hoje com 1920, 88 anos. Tem Hermínio Corrêa de Miranda. Recebi uma lição dele não faz em janeiro, dia 5 de janeiro, aniversário de Hermínio. Eu liguei para ele, para dar o meu carinho e a minha gratidão. A esposa dele atendeu, simpaticíssima, dona Inês é nordestina e Hermínio é inglês. Hermínio é um inglês quando você conhece ele. E dona Inês é uma nordestina de falar, de abraçar, de uma coisa mais gostosa. Quando ele me atendeu, perguntei, parabenizei e perguntei, professor, o senhor está escrevendo? Ele disse, eu estou terminando um livro. Como é que eu vou parar de trabalhar? Porque quando eu voltar, eu tenho que prestar conta aos meus superiores. Foi isso que ele me disse. Sim, Lourenço, eu estou trabalhando porque na volta eu tenho que prestar conta aos meus superiores. Não é bonito demais? É lindo. E eu fiquei dizendo, eu estou ferrado. Quando eu voltar, meu filho, amorosamente eles não descobrem, mas a nossa alma sente, não é? Ok, querido, vamos lá. Coloquei. Volte para mim para tu não ficar lendo. Senão não presta atenção. Cuidado para você não sair daqui
A maioria de nós sai daqui o tempo todo. O pensamento vai-se embora, a atenção vai. Lembrou do menino, do filho, da comida, do almoço, do dinheiro, da prestação, da coisa, e volta. O pensamento é um corcel rebelde. Então muitas vezes, se eu perguntar o que disse, o cochilo chega, um ambientezinho gostoso, uma energia gostosa. O corpozinho começa a cochilar. O assunto não é fácil. A gente não está acostumado a pensar. Adora encontrar tudo prontinho, organizado para fazer. Não é fácil ficar aqui não. Se eu botar um texto ali e começar a ler aqui, você vai ficar lendo lá. Esse aqui você já leu, não tem mais interesse. Motores elétricos microscópicos. Olha que coisa linda. Dispostos na construção da forma em processo idêntico à da superposição de tijolos numa obra, para facilitar a nossa vida, os educadores na obra Evolução em Dois Mundos vão fazer uma análise de uma construção, os tijolos de uma construção, com as células no corpo, para dar didaticamente, pedagogicamente, a gente entender o que eles estão querendo dizer. Dispostos na construção da forma em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina que a gente não gosta, tem dificuldade de ter. Primeira lição de educador de Emmanuel para Chico Xavier, quando sugeriu, quando convidou ele ao trabalho. E ele disse: o que é que o senhor me dá de orientação? E o Emmanuel disse: disciplina, disciplina e disciplina. O ser educado é disciplinado. E o ser não educado é indisciplinado e não gosta de disciplinador, nem de educador, mata-os. Fizemos com Jesus, fizemos com Gandhi, fizemos com Luther King e fazemos com muitos dos educadores, porque contrariam os nossos interesses. É uma coisa séria. Por isso, quem se ama torna-se educador. Aprende a dizer não e não se deixa magoar pelos outros. E sabe dizer sim, sim, não, não, conforme ensinou Jesus. A excelência da educação na terra. O mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, o mestre dos mestres. Que naturalmente convidamos a sociedade espírita para pesquisar sobre Jesus, sem medo de ser feliz, para encontrar o Jesus histórico. Os senhores já devem ter ouvido falar em Jesus histórico, porque nos foi apresentado o Jesus divino. É preciso encontrar o Jesus homem. Séculos e séculos e séculos por aí de pesquisas. Uma das maiores autoridades da pesquisa do Jesus histórico chama-se Albert Schweitzer, profeta das selvas. E nos tempos modernos, Jean-Dominique Crossan, com o seu livro A Vida de um Judeu no Mediterrâneo. A vida não é judeu dele. A vida de um camponês no Mediterrâneo. É a obra citada em todas as pesquisas sobre Jesus histórico que os senhores interessados em estudar devem buscar. Agora se preparem. Se não tiver bem preparado, não leia. Porque você vai sofrer um bocado com o mito de Jesus divino. A história da carochinha que chegou para a sociedade. Paciência, nada mais posso dizer para não perturbar a mente de vocês. Com certeza, é perturbador. As células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa, tanto quanto os tijolos vulgares são constrangidos
a submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto, que lhes aproveita o concurso na concretização do projeto específico. O arquiteto planejou, vai dar orientações para organizar, e os tijolos vão obedecer rigorosamente, disciplinadamente, aonde vai ser colocado. Oi, minhas jovens. Não lhe ouvi. Pode repetir o nome do camponês. A vida de um camponês no Mediterrâneo. Jean-Dominique Crossan. É majestosa a obra. Ok? Os tijolos colocam. As celas também. Obedecendo ao comando do Espírito, via perispírito, organizando-as para as funções que vão desempenhar. É quando vem agora essas funções. É assim que as células são funcionárias da reprodução no centro genésico. É tão lindo, né? Olha, quem fala com beleza, com amor, é bonito demais. Achei lindo isso aqui. Funcionárias. As células são funcionárias, obedecendo ao Senhor. Quem é o Senhor? O Espírito. Que as coloca nos seus devidos lugares com as suas devidas funções. Trabalhadoras da digestão e absorção no centro gástrico. Operárias da respiração e fonação no centro laríngeo. Operárias da circulação no centro cardíaco. Servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição. Reserva e defesa no centro esplênico. Auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral. Administradoras e artistas no centro coronário, amolgando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que se refreia e influencia com justas limitações do tempo e do espaço. Temos desse modo como microscópicos motores elétricos. Não é bonito demais? É lindo. Como o corpo passa a ter para nós uma reverência. Se educado assim, no momento do nosso desencarne, nós acompanharemos o corpo até o cemitério e lá teremos um gesto de gratidão por ele ter nos servido de maneira majestosa. No futuro será assim. Tomara que nós, logo mais, porque não vai demorar muito, desencarnarmos, nós sejamos nesse nível de consciência. Levar o corpo protegido dos vampiros. Olha, tem vampiro assim. Quando você passar agora na porta dos cemitérios, pode olhar e dizer qual será o vampiro que está me olhando. Há os vampiros no cemitério para sugar, alimentar-se da energia vital do corpo que chega. Sabe onde isso está? Na obra de André Luiz. Quando o espírito vai ao cemitério, tinha essa construção, vai com os seus protetores e guias espirituais. Quando chega na porta do cemitério, o vampiro olha assim e diz: ih, menino, esse aí está protegido, deixa ele para lá. Está na obra de André Luiz. Ele vai lá e reverencia o corpo que usou como a roupa que se desgasta, mas a gente gostava tanto daquela camisinha linda, pego às vezes a ela, e a gente vê ela com esse, e a gente vai jogar fora. A roupa que tu usa, esse corpo, é apenas tão somente majestosamente belo, mas é isso. Isso é que é ser educado para a morte, que devia estar nas escolas, lá na salinha de aula, com os nossos infantes. Daí a majestosa importância de um centro espírita ter um departamento, e que não é fácil fazer. Lá na instituição que eu trabalho, nunca consegui fazer. E talvez nunca me tenha esforçado tanto para fazer, talvez seja essa a resposta da minha consciência. De profunda responsabilidade
Não é fácil ter os jovens nos centros espíritas. Nos momentos atuais, no modelo de sociedade, eu sei que é difícil. Trazê-los de maneira tal, com uma pedagogia que possa alcançá-los a todos. Mas nós estamos aprendendo. Fundamental. Uma educação para a morte. Se alguém aqui tem medo de morrer, meus pêsames. Como? Não pode. Não acredito mais que alguém que seja cristão tenha medo, quando vê espírito, é alma do outro mundo, assombração, fantasma, tem a dó. Não dá mais para entender essa construção. Para quem é completamente ignorante, mas para uma sociedade que pesquisa, que já tem essa consciência, não mais. Não mais. Trabalhadas pelo comando do perispírito nessa estrutura. Ok, meu filho, desculpa. Olha como falar da morte bonito. Quando você chegar agora para falar da morte, fale assim. Olha. Quando decorre a disjunção molecular de cada célula, pelo fenômeno da morte física, não se dá a desintegração ou o aniquilamento daquela que a constitui, permanecendo como parte integrante do conjunto ordenador. Como consequência, cada uma possui registros especiais que se encarregam de sincronizar-se num conjunto harmônico total. Aí é a estrutura da célula, a transmissão da consciência e a morte. É por isso que eu adoro falar da morte. Não sei se vocês já sabem, mas nós estamos com um programa de televisão todo dia. A cabo, pela NET Recife. Quem tem a assinatura NET tem o canal 14. E de segunda a sexta-feira há o programa às 18 horas. Pontualmente às 18 horas, de 18 a 19, chama-se Amor ao Próximo na Visão Espírita. É um programa para a sociedade espírita. Todos os senhores, a direção desta casa está convidada, se quiser um dia estar lá conosco, para falar do seu trabalho, falar da instituição, promover os seus eventos. Fiquem à vontade. E toda segunda-feira eu tenho um programa. Vai sair DVD logo logo. A cada 4 programas vai sair DVD. O nosso bloco é Amar se Aprende. É preciso ensinar o amor. É preciso aprender o amor. E esse bloco é todo rigorosamente doutrinário. São 12, 18, 12 e 12. Então os primeiros 12 minutos é Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. E os outros é Joana de Ângeles. Amar se Aprende com Joana de Ângeles. Para a gente difundir, divulgar. O programa de segunda-feira passada foi exatamente sobre a morte, conforme a visão de Joana, num molde mais ou menos como eu estou fazendo aqui. Lendo, comentando, e os telespectadores podem mandar perguntas que são respondidas na sexta-feira. Então divulguem o programa. Se quiserem, façam a assinatura da NET para ter esse material. E os senhores da instituição, o dia que quiser, liga para mim e a gente vai lá, você divulga o que vocês quiserem fazer aqui, faz a divulgação lá no programa. Nós estamos tentando acertar com a Rede TV para colocar na TV aberta, canal 14, e aí a gente vai ter um público maior e o programa vai estar em DVD, cada 4 aulas um DVD. Cada 4 aulas um DVD. É seriado, porque eu estou fazendo a série de Joana. Então o telespectador recebe um convite para comprar o livro e transformar a sua casa em sala de aula. Então a gente sequencia o processo de psicologia espírita, sim senhor, de psicologia profunda, para tirar a sociedade da ignorância. Coisa linda, a disjunção molecular e as estruturas das células do perispírito arquivando, onde cada uma das células possui seus registros especiais em cada estrutura daquela. Esse tipo de registro pode ser considerado como uma forma de consciência embrionária que conduz e preserva informações sobre as ocorrências de que participa. Memória e consciência da célula psíquica. É assim que é gravado. Aí, meu filho,
danificou, o único caminho é reparar. A liberdade é sua. A cada um será dado segundo as suas realizações, obras e estruturações. Isso é lei de Deus na consciência de nós. Quando nós estávamos no mundo espiritual, onde é que nós estávamos há 100 anos atrás? Não tem ninguém aqui com mais de 100 anos. Onde é que nós estávamos? Vivos. Morando aonde? Em cidades. No livro E a Vida Continua, meus queridos, o maior carinho em vocês estarem aqui nessa manhã. E vou dizer com carinho: leia os 16 livros de André Luiz como proposta terapêutica. Não vai tomar Prozac, não. Para se curar, a chance é zero. Coloque na sua agenda estudos, leitura das obras de André Luiz. Todas da coleção. Nosso Lar e A Vida Continua. Eu estava relendo agora A Vida Continua e daqui a pouco eu comecei a rir sozinho. Se eu contar isso na televisão, o povo vai dizer: tem um cara meio doido na televisão que está dizendo um negócio lá muito interessante. O cidadão está em São Paulo, espírito, 2 espíritos estão em São Paulo, trabalhando de dia. Um diz para o outro: está na hora de passar o ônibus, o metrô, o aeróbus, para levar a gente de volta. E vamos logo lá para o lugar que ele não se atrasa. E eles vão para a Via Anchieta esperar a condução que vem da colônia espiritual, pegar eles para levar de volta lá para a colônia. Está lá na obra. Não vai em pé, não tem alvoroço, não tem acidente, não morre ninguém. Nunca. Está lá na obra, meu Deus. Mas a gente tem que conversar sobre esse material. Vem pegá-los. O senhor, a senhora Serpa e o senhor Fantini. Majestoso. Dentro dessas construções, você vai ter aqui no livro Evolução em 2 Mundos o capítulo Particularidades da Reencarnação. Cultura nova para a maioria de nós. Porque a reencarnação no Ocidente é hoje uma cultura nova. A religião não deixou essa cultura chegar. E a gente precisa se libertar disso. Então aqui tem umas análises monumentais. Eles vão estudar as reencarnações, como acontece. Como se dá a reencarnação do espírito missionário. Como é que acontece? Vai estudar a reencarnação dos espíritos dementados, que se tornaram ovoides. E vai estudar a relação dos intermediários. Olha como é que eles dizem. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente da mãe materna que vai recebê-los, que lhes oferta a guarida, podem plasmar por si mesmo, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas com vistas às tarefas que eles cabem desempenhar. Já pensou? Majestoso. O nível de consciência já é um nível de consciência maior. Ele definiu que vai voltar à Terra por amor para ajudar os seus irmãos que se atrasaram. Naturalmente, eles recebem autorização de superiores. E eles vão
plasmar o corpo que quiserem, instalando o que quiser. Helen Keller definiu fim cega, surda e muda. E não era mais necessário ela voltar para o planeta de expiação e prova. Alcione também não, na obra Renúncia. Aí a gente olha assim, como é que alguém que tem a liberdade de ser sarado, lindo, bonito, maravilhoso, linda, bonita, maravilhosa, corpo escultural, majestosa, brilhante, escolhe vir cega, surda e muda? Tem alguém aqui que estava afim? Que nível de consciência é esse? É de amor, que renuncia. O que é que representa para ela um corpo bonito? Nada. Absolutamente nada. Ela já não tem mais nenhuma construção para isso. E por amor, para ensinar que é possível ser feliz nas limitações biológicas, ela reencarna assim. E conta com um espírito de Anne Sullivan, que vem ajudá-la nesse processo. Ela esteve no Brasil, já faz muitos anos, já desencarnou. Helen Keller escolhe os corpos. Imagine uma gestação de um espírito nesse nível, de altíssima tranquilidade. Agora vamos para o outro lado. Os espíritos categoricamente inferiores. Olha, o Satanás é fichinha em relação aos espíritos inferiores que os espíritas descobriram. Satanás é alma boa. Na Bíblia, quando você vai se encontrar com os dragões, já ouviram falar dos dragões? São todos eles um pouquinho pior do que o Satanás. É só estudar, conhecer essas estruturas. Inteligentíssimos e dedicados por prazer ao mal. Pega a obra Libertação. Ah lá, um dragãozinho. Na obra Libertação, André Luiz e Gúbio vão resgatar de uma região infernal Gregório. E nada mais eu digo para provocar em todo mundo o desejo de ver, conhecer essas regiões. É bom conhecer para não ir para lá. Não é? Visitar pode, agora ir para lá não. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo de monodeísmo, ideia única, tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, experimentando o definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de ovoidização, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso materno em circunstâncias adequadas para a reencarnação que lhes toca, em modos inteiramente dependentes da hereditariedade, como acontece a semente, que após desligar-se do fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que obedecem. Então logo lhes encontre favorável a eles. Agora vamos para nós. A turma do meio. Nem é dragão, nem é espírito puro. Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas numerosas. São os medianos.
cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no plano espiritual. Instituto de esculturas anatômicas nas cidades, nas colônias. Os senhores sabem quem é que toma conta disso? Autoridades e servidores da justiça espiritual. Pense na organização, pense. Mas é claro, se nas trevas, nos dragões tem organização, quanto mais os espíritos nesse nível, com a capacidade de fazer acontecer a justiça divina. É muito amor conosco. Pense no trabalho que a gente já deu. Continua dando. Pois é. Lindo. Departamento na cidade espiritual que trata, analisa com você as possibilidades futuras, com algumas coisas determinadas, porque você percebe que chegou a hora. Vocês conhecem Marcelo, meu amigo Marcelo, portador de deficiência, paralisia cerebral, que foi vir por aqui. Eu fiquei, quando eu vi esse Marcelo, eu estava imaginando a coragem de Marcelo. Não vou dizer coragem, porque imagino que tenha sido ele definir com os amigos espirituais a presente reencarnação expiatória. Ser saudável intelectualmente, ter desejos de viver permanentemente excluído da sociedade, e se pudesse apagar o Marcelo. Não via Marcelo com aquele corpo que ele tem, deformado, babando, e Marcelo dizer para mim: nunca tive uma namorada. Quando lá no Ceci Costa nós estávamos fazendo o estudo de Joana, e eu fui lembrar uma passagem do nosso lar e disse que tinha namoro lá em nosso lar, a turma namorava e noivava, Marcelo só faltou dar um pulo da cadeira. Ele disse: está brincando? Eu disse: não, Marcelo. Ele disse: assim que eu for para lá, arranjo logo uma. Pelo desejo que ele tem as namoradas no seu coração, que nunca sabem que são namoradas dele. Coragem para decidir com os amigos espirituais numa situação dessa. E aceita, hoje com uma certa noção espírita, porque Marcelo já tentou suicídio 2 vezes, e diz nos seus livros que vende: depois que conheci o espiritismo, nunca mais pensei em suicídio. Lá, com os nossos amigos espirituais, numa salinha saudável, gostosa, tranquila, o amigo deve ter dito assim: olha, vem cá, estás querendo voltar, né? Sabe como é que é, né? Vamos fazer uma análisezinha aqui da tua evolução, até onde tu vai aguentar suportar. Porque se passar em determinado lugar, ao invés de ajudar, vai perturbar. E tem lá em tela, altíssima dimensão, que agora uma coisinha melhorzinha está chegando pela Terra. A Terra é cópia do que tem no mundo dos espíritos. Televisão, altíssima dimensão, pelo poder da mente, o nosso anjo de guarda, o querido amigo espiritual, passou alguns momentos das nossas vivências passadas. E aqui e ali fomos vendo a nossa infantilidade, a expectativa futura. Ali a gente pode definir sexo. Tu acha, quem sabe, talvez é possível que nessa encarnação agora tu mude de sexo na estrutura que tu habitasse antigamente. O espírito não tem sexo como nós entendemos. Está lá no livro dos espíritos. Não significa que não tem sexo, não. Não tem, como nós entendemos. Mas aí, nós conversando com os amigos, cada um definiu o que desejava dentro do programa. Era mais fácil, era mais possível, uma probabilidade maior de reencarnarmos agora no psiquismo masculino. Ou, continuando,
últimas encarnações masculinas, precisando de mais experiências. Ok. Ok. Agora vamos procurar entender e definir família. Qual é a família? Quem sabe, talvez, é possível, só analisando ficha de cada um, nessa cidade estavam aqueles que fizeram parte de nossa família mais recente. Pai, mãe, irmão, filhos, estavam ali na cidade, estávamos nós. Inimigos, que a gente analisou assim, rapaz, não posso continuar com isso. Tenho que ajudar ou me aproximar desse ser. Doutora Ellen Wambach, no seu livro, deixa eu lembrar o nome da doutora Ellen, daqui a pouco eu me lembro. No livro da doutora Ellen, psicóloga americana, que fazia em seu consultório a terapia de consciência alterada, de vivências passadas, certo dia, com o seu paciente em transe, ela pergunta a ele: por que você voltou? Ele diz: porque lá onde eu estava, conversando com orientadores, eles me diziam que eu precisava voltar para junto de pessoas que eu preciso aprender a amar. E elas já estavam na terra. E eu voltaria como mãe para viver naquela família de espíritos que tinham problemas emocionais comigo. Então eu escolhi voltar nessa família porque tenho tanta dificuldade de conviver. O título da obra é Você Já Viveu Antes. A obra da doutora Ellen. Então nós fizemos isso com essa estrutura. Coitadinho daqueles que diziam: eu não pedi para nascer. E foi. Mas coitado de tu, na tua ignorância brutal, como podes tu dizer uma coisa dessa? Só na ignorância. Essa conquista da consciência vai alargando os nossos horizontes de gratidão, de reverência ao Pai. É por isso que Jesus dizia: por que tu me chama de bom? Bom é o Pai. Todas essas leis que regulam a evolução, todo esse amor imenso. É claro que na hora das provas ou expiações, na terra, nós precisamos de sustentações. Não é fácil. Não é fácil vir a terra. Há sempre um risco de queda. Quem já leu Renúncia sabe do que eu estou falando. Obras, romances de Emmanuel que a nobre sociedade que está aqui tem a obrigação de ler. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, Renúncia. Vamos criar o hábito da leitura diária de obras edificantes, diária, até tornar-se hábito como respirar, como terapia. Está com dor de cabeça para dormir, leia Paulo Estevão e viva aquele clima, vai diminuir a dor de cabeça em vez de meter remédio. Acabei de desenganar um amigo meu agora com problemas de medicação, porque ele fez um quadro por tomar remédio para dor de cabeça. Toda vez que tem dor de cabeça, remédio, eu esqueço o quadro que ele fez. O quadro clínico, foi para a UTI, saiu, passou a semana e desencarnou. Vício do remédio. Essas obras, estruturando-nos, mostrando-nos todo, Paulo e Estevão principalmente. Porque a história, cristianismo, narrada por Emmanuel, que viveu lá, que fazia com que Chico visse acontecimentos da época, lá no porão, na fazenda modelo, ele e um sapo junto com ele. O sapo, quando ele descia para fazer, o sapo estava lá. É ele que narra isso na biografia que ele tem aí com alguns escritores.
Ele viu. Só ano passando, todos os pesquisadores da obra de Paulo, eruditos, dizem que Paulo não escreveu a Epístola dos Hebreus. Primeiro que naquela época não era o autor que escrevia, ele ditava e alguém escrevia. Não é como hoje, onde o autor vai e escreve as obras. No tempo de Jesus não era assim. Ditava-se, em razão muito também de que 90% da população daquela região era analfabeta. Ali de Jerusalém, Cesareia, de Filipe, toda aquela região, 90% era analfabeta. Então, alguns que tinham a escrita é que recebiam verbalmente. Todos os pesquisadores dizem, olha, a Epístola dos Hebreus não é de Paulo. Aí Emmanuel diz, a única epístola que Paulo escreveu do próprio punho é a Epístola dos Hebreus. É por isso que ela é diferente de todas as outras, que recebeu a interferência da maneira de escrever do escriba que lá estava. Aí aos pesquisadores ressalta aos olhos a diferença de Paulo em Hebreus e Paulo aos Romanos, Paulo aos Coríntios. Aí Emmanuel diz, Paulo escreveu aquilo chorando, amparado por Estevão e por Abigail, inspirados por Estevão e por Abigail. Fato histórico que os pesquisadores desconhecem completamente. E há outras informações na obra que vai de encontro à pesquisa histórica da obra de Paulo. Nós, cristãos, temos esse tesouro em mãos e não estudamos e não lemos um tesouro desse. Aproveite melhor o seu tempo. Há alguns compromissos de tempo que nós os temos que precisam fazer parte do nosso passado e substituí-lo por algo mais profundo. Para nós que aqui estamos, são esses materiais para construção de consciência de beleza, motivação para o belo, para o bom, para o bem. Nós precisamos reprogramar a nossa cultura e a nossa mente, os nossos hábitos. Se quiser ter saúde, se quiser ter paz, se quiser ser feliz, se quiser morrer bem, dando um pulo, avançando em direção ao reino dos céus, que é a construção de Jesus. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Os educadores não farão. Os educadores trazem propostas para o educando fazer. É implementar. Toda a proposta de Jesus é para ajudar a que nós façamos e não para salvar você. Jesus não salva ninguém. Pode esquecer. Claro. A sua proposta de lembrar Deus em nós salva. Aí você vai me perguntar, mas Lourenço, tem lá, fora da caridade não há salvação. E tu está dizendo que não tem salvação. Joana de Anjos escreveu um livro chamado, aliás, dois pesquisadores escreveram um livro da obra de Joana chamado Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo. E lá, para aliviar a minha consciência que vivia perturbada por causa disso, quer dizer, mas salvação. Aí tem lá, verbete de salvação. Entenda a construção dos espíritos quando fala de salvação, de mudança de nível de consciência. Eu só faltei sair pulando. Menino! E eu não sabia disso. É isso. Fora da caridade não há mudança de nível de consciência.
Não confundir caridade com generosidade. Generosidade é dar coisas, roupa, dinheiro, dar coisas materiais. Caridade é doação de sentimentos. Você pode dar lá o prato de sopa, mas se não tiver carinho porque você dá, você está sendo generoso. É preciso dar a sopa e dar você. No afeto, no carinho, no respeito. É esse o nível de salvação. Eu digo demais, que demais, foi bom demais para eu entender. Porque eu tinha, como eles são superiores, e botar lá fora da caridade numa salvação, quem estava equivocado era eu. Mas como eu tenho a liberdade de discordar, eles são amorosos, eu discordava deles e eles ficavam com raiva de mim. Claro, tranquilo, é elementar. Não concordo com os senhores, ele devia lá e disse, que galeguinho burro, não entende nada. Sem problema nenhum. Quem ama, ama incondicionalmente, que ainda não é o nosso caso. A gente troca, dá, e se não receber de volta, é uma coisa séria. Diz logo em gratidão, isso é um caba dele. Deu não, você emprestou e quer de volta. Quando o caba não dá de volta, você fica com isso é amor da gente, não é uma beleza? Por isso foram 887 mil divórcios no Brasil no ano passado. Dados oficiais. 887 mil divórcios e 800 e tantos mil casamentos para se divorciar daqui a pouco. É assim que está. Eu já contei aqui um atendimento que eu fiz no CECI. 2 jovens, já aí na faixa dos 35, 40 anos, com uma formação cultural, se encontraram, foi a alma gêmea, se encontraram em março. Casaram em setembro, separaram em dezembro e queriam votar em fevereiro. E foi muito bom para fazer isso. Mandado pelos amigos lá para você se encontrar. Então, todo esse universo, queridos, que nós estamos conversando aqui pela manhã, é para tirar a gente desse estágio infantil, primário, que a gente vive numa busca de uma salvação por uma fé de fora, por uma interferência de Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e não sei quem, para fazer a gente feliz. E eles não falam. De jeito nenhum. Nos ampararão, estarão conosco. Nós precisamos sim, humildemente, nas nossas reflexões com Deus, pedir, me ajuda, porque está duro, está difícil. É uma coisa ali, é uma enfermidade acolá, é uma perda, de vez em quando uma perda. E nós somos analfabetos com relação a perdas. Toda vez que as pessoas chegam no CECI, para os nossos diálogos, quando eu vou atender as pessoas de casa, e elas chegam apresentando um quadro de depressão, a primeira coisa que eu pergunto na conversa é: me diga o que você perdeu nos últimos 2 anos. Porque um dos componentes que leva aos estados da melancolia, da depressão, da desistência ou resistência à vida, são as perdas emocionais na relação de afeto. Perda dos filhos, por desencarne, separação, perdas de entes queridos pela morte, perda do poder econômico. Dói e não é fácil a desestrutura econômica. Para que a pessoa possa ir narrando, até a gente vai, né, percebendo até onde esse quadro dela foi a dificuldade emocional de lidar com as perdas. Eu imagino que 70% a 80% das pessoas que eu atendo no CECI Costa, eu oriento, sugiro que ela procure psicólogo espírita para ser tratada. Vá para o centro para tratar de inteligência espiritual. Essa que nós vamos fazendo aqui de manhã. E um terapeuta para ajudá-la nesse mergulho nas construções acadêmicas, porque pode ser que lá ele vá definir que você ainda precisa de um psiquiatra para ajudar você a sair das crises que se encontram. Terapia acadêmica e terapia espiritual, para que as pessoas possam sair dos quadros de desordens estruturais nas suas emoções.
tratamento de desobsessão, porque é outro componente simples, a sua grande maioria. A grande maioria das obsessões são simples, que chegam aqui. Subjugação e fascinação não chega aqui toda hora. E subjugação e fascinação precisa de hospitais espíritas, que o Nordeste não tem um e o Brasil tem 32. O maior hospital psiquiátrico da América Latina é espírita. Hospital Américo Bairral em São Paulo. Em Belo Horizonte tem o Hospital André Luiz, que eu assisti uma aula do diretor clínico do hospital de lá, que fiquei majestosamente desejando estar lá para trabalhar no hospital, ajudando em alguma coisa e aprender com aquele trabalho. Hospital. Não é pseudo-hospitais que estão sendo criados no Nordeste, não. Hospitais espíritas, com tratamento acadêmico, com tratamento médico, nos moldes, alguns deles já avançados. Os pacientes vão para lá, passam o dia, vão para casa em ônibus, em carros, em condução do hospital. Cidades menores, onde o paciente vem, toda uma terapia diária, entra no ônibus às 5 horas da tarde, onde vai lhe deixar em casa, ele pega no outro dia de manhã. Hospitais espíritas para tratamento dessas subjugações, tratamento de fascinações, uma metodologia majestosa. Reunião mediúnica dentro do hospital. Nas terças-feiras, lá no André Luiz, onde a ficha clínica é colocada à parte, o médium no trabalho dá as características da doença, que depois é verificada com a estrutura clínica para ver a coerência, e a terapia então é apresentada. Eu tenho essa fita, você deve ter isso. É de um encontro médico espírita em São Paulo. E um desses BNSs que você tem, do médico, do doutor, do diretor clínico do hospital, falando da terapia no Hospital André Luiz. Se algum dia vocês forem a Belo Horizonte, procurem saber onde é e vá visitar. Eu ainda não tive essa felicidade para visitar o Hospital Espírita André Luiz, que no Nordeste a gente não tem Norte e Nordeste. Não tem absolutamente nada para dar esse acompanhamento, para fazer essas discussões. Essa viagem está no Livro dos Espíritos, questão 919. Que a gente lê e não tem ideia. Perguntou Allan Kardec: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração ao mal? Textualmente. Agostinho de Hipona respondeu: o sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece a ti mesmo. Cabe a todos nós, educandos e educadores, buscar a metodologia, mergulhar nas pesquisas, nos estudos de centenas de obras para viabilizar o processo educativo de conhecimento de si mesmo. Toda a obra, por exemplo, de Joana de Ângeles é só para trabalhar essa pergunta. Há 10 anos, todo segundo domingo do mês, nós temos uma manhã como essa, lá no Ceci Costa, para estudar essa proposta de consciência. Fica sempre o convite. Se você puder, para o mês, uma vez só, se junte a todos nós lá. Não tem importância que faz 10 anos que o estudo começou, não. Vai para lá que você começa. Compre o livro Autodescobrimento. Leia o livro e se junte a nós. Terapia do abraço. Um momento de visualização terapêutica com Joana em 2 CDs. Saúde e viagem interior. Toda uma proposta terapêutica. Dê uma psicologia de felicidade, que você não encontra por aí não. Com todo carinho, amor, respeito que tenho, trazendo o Dr. Augusto Jorge Cury, Dr. Marcelo Caixeta, psiquiatra, dizendo, olha, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise só cuida de você depois que você está doente. Não tem uma proposta de prevenção. E com algum sucesso,
consegue melhoras. Está na obra dos 2 médicos. O que eu estou dizendo. Porque ainda nós estamos muito longe de uma psicologia, de uma psiquiatria, de uma psicanálise profunda. Ainda. Isso também está no livro No Mundo Maior, um estudo sobre o cérebro na obra No Mundo Maior e o Espírito, um dos 16 livros da coleção de André Luiz. À medida que a gente vai fazendo esses estudos, a gente vai sentindo a nossa ignorância. E quanto mais a gente sabe disso, mais a humildade, o sentido da necessidade de tornar-se humilde como terapia se faz. Por isso, é encantador a proposta de Jesus, de um homem que se ama ao próximo e ama a Deus. Vamos fazer aqueles 15 minutos de intervalo. 11h15, 11h20 a gente volta para dar depois um tempinho para vocês perguntarem também.